A ministração é restituição ministerial. Claro que vamos ministrar na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E vamos ministrar no Evangelho de João, capítulo 21, de 1 até 17. E como sempre fazemos, vou fazer um pequeno contexto, porque hoje eu vou preferir ministrar na palavra. Vai ser mais rico para todos nós. Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 17. Restituição ministerial. Então, um pequeno contexto. Nesse texto aí de 21, Jesus já tinha passado pelo processo ali do Calvário, da cruz, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e depois que Jesus ressuscita, ele passa ainda 40 dias aqui na terra. Nesses 40 dias, ele aparece para várias pessoas, e nesse mesmo texto nós vamos ver que é a terceira vez que ele aparece para alguns discípulos, e ele aparece para os discípulos, mas nesse texto ele aparece com um objetivo de restituir o ministério do apóstolo Pedro, que agora estava desistido, provavelmente cansado, se sentindo ali como uma das piores das espécies, achando que não tinha mais jeito nem razão de ser, e nesse contexto que Jesus vem para restaurar. E eu falei que se você também está nessa situação, Jesus vai restaurar hoje o seu ministério. Diga amém. Então, sem mais delongas, como eu falei, eu vou ministrar no texto, vai ser bem mais rico. Então vamos começar a ler já o texto de João capítulo 21, de 1 até 17. Podemos ler logo dois versículos, 1 e o 2, para nós começarmos a ministrar. Amém. Depois disso, Jesus apareceu novamente seus discípulos junto ao mar de Tiberiades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, de Dídimo, Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. 2, pastor. Amém. Então, veja bem, estavam juntos 7 discípulos, 7 dos 12. Ele cita alguns, os filhos de Zebedeu. Sempre que você vê Tiago e João, que eram inclusive sócio de Pedro, Pedro que era irmão de André, André também estava, e Natanael e outros lá que ele nem cita, mas são 7, estão ali no mar de Tiberíades. Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, Tiberíades e Lago de Genezaré, é a mesma coisa. Então estavam no mar da Galileia, e ali estava Tomé, chamado Dídimo. Diga Dídimo. O que é Dídimo? Pergunte. Quando você vê na Bíblia Dídimo, é gêmeos. Toda vez que você vê Dídimo, é gêmeo. Então Tomé tinha um irmão gêmeo, é só isso que significa. Mas se nós fôssemos ministrar sobre isso, que eu não vou, sempre nós buscamos pessoas que são os dídimas da gente. Então, se nós somos uma pessoa que temos uma boa índole, procuramos pessoas de boa índole. Se somos pessoas que temos um caráter ainda a ser trabalhado, procuramos sempre pessoas de um caráter ainda que precisam ser trabalhado. Nós procuramos os nossos gêmeos. Mas eu disse que eu não ia ministrar
mas estavam 7 discípulos ali no mar da Galileia, estavam na Galileia. Vamos lá, o 3. Simão Pedro disse: vou pescar. Deixa que eu completo o 3, aí depois já preparo o 4, ver se melhora o microfone. Então Simão Pedro disse: vou pescar. E todos os outros discípulos que estavam ali, os outros 6, disseram: nós também vamos pescar. Preste bem atenção que eu falei que eu ia fazer o contexto dentro do próprio texto. O que aconteceu até aí? Jesus ressuscitou, apareceu para Maria Madalena e ele disse: diga aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Claro que era. E por que Jesus falou: diga aos discípulos e a Pedro? Tratou Pedro em especial, porque Pedro estava desistido. Vocês lembram que Pedro negou Cristo 3 vezes? Quem lembra, diga amém. Eu acho que cabia melhor misericórdia, né? Quem lembra, diga misericórdia. Jesus chegou com Pedro e disse assim: Pedro, é assim, eu estou indo para Jerusalém, então vou passar por esse processo do Calvário e tal. E Pedro disse: de jeito nenhum. E Jesus conversa com ele e disse: Jesus, aqui no meio dos 11, pode até ser que algum possa falhar, não se garantir, não ser um contigo, mas eu estou pronto não a ser preso contigo, mas eu estou pronto a morrer contigo. Pedro diz isso. E Jesus diz para ele: Pedro, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E você sabe o que aconteceu, né? Lá está lá em Mateus, Jesus está lá passando por aquele processo todo que você já sabe, manietado, apanhando e tal, e alguém diz assim para Pedro, porque Pedro ficou ali meio que seguindo Jesus de longe, cara que estava pronto para ser preso, estava pronto para morrer. Quando o negócio apertou, ele seguia Jesus meio que de longe. E por 3 vezes alguém chegou com ele e disse: tu é um deles e tal. Ele disse: não conheço esse homem. Aí falaram o último, né? A 3ª vez o cara disse: mas tu se denuncia porque tu é galileu, o teu sotaque, o teu jeito. Ele disse: não sei quem é esse homem. Então ele negou 3 vezes. Depois que ele nega 3 vezes Jesus, o galo canta 2 vezes. E a Bíblia diz em Mateus que Jesus olhou para ele, e ele olhou para Jesus, ali os olhares se encontraram, e ele saiu ali decepcionado, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Então ele se sentiu fracassado, ele falhou como homem. Ele, por ser sanguíneo, disse: eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer, eu estou pronto para ir contigo. E de repente, quando a hora que ele foi provado, ele não foi aprovado. Jesus, já conhecendo o temperamento de Pedro, já sabendo quem Pedro era, Jesus disse para Maria Madalena: olha, diga aos discípulos para irem para a Galileia, e diga também a Pedro. Chamou Pedro em especial. E Galileia ficava cerca de quase 100 quilômetros de Jerusalém. E os discípulos foram para a Galileia. Chegando na Galileia, Jesus não apareceu. E aí chega o 3, e Pedro diz: eu vou pescar. E os discípulos também dizem: nós também vamos. Então atenção, se você é líder, diga amém. Se você é um líder de influência, diga aleluia. Então cuidado com seus procedimentos, porque se você decidir para o bem ou para o mal, você vai ter seguidores. Observe que Pedro falou: eu vou pescar. Pescar para Pedro era algo que Jesus já tinha. Lembra do último domingo que nós ministramos? A chamada de Pedro. Jesus disse: eu vou fazer de ti um pescador de
homens, e ele largou o barco, largou a rede, largou os peixes, largou tudo e seguiu Jesus. Mas depois de 3 anos e 6 meses, ali seguindo o mestre, caminhando com o mestre, vendo os sinais, prodígios, as maravilhas, agora na primeira decepção, ele diz: eu vou pescar. Então aprenda uma coisa, vamos aprender com o chamado de Eliseu. Diga Eliseu. Eliseu, quando foi chamado por Elias, isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, quando Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele a capa, que capa fala de ministério, naquele tempo era muito comum, e ele entendeu que estava chamando ele ao ministério profético e ao discipulado. Eliseu, primeiro ele estava trabalhando com a 12ª juntas de boi. Lembra do jugo desigual? Quem lembra, diga amém. 2 bois em cada junta, em cada canga. E aí o que ele faz? Ele pega os bois, pega a canga, faz uma fogueira, faz um churrasco, mata os bois e come, ainda chama os amigos. Qual é a posição dele? Dizendo: para cá eu não volto mais, nem que eu queira, porque esse boi já estão tudo nas barrigas. Sim ou não? Nem na barriga, eu acho que já, né? Entenderam? Então não tem como voltar à velha prática, voltar atrás, desistir, retroceder. Mas Pedro, apesar de ter deixado os barcos, as redes, os peixes na praia, subtende-se que ou ele me pediu para alguém: guarda esses barcos para mim aí, ou então nessa segunda vez aí ele comprou barco novo, ou emprestou, alugou, não sei, mas ele voltou à velha vida. E o que é mais importante, ou perigoso para você como líder, as pessoas vão te seguir para os bons exemplos, mas também para os maus exemplos. Diga misericórdia. E no caso de Pedro, um péssimo exemplo: eu vou pescar. E os outros dizem: nós vamos pescar contigo, nós vamos retroceder, nós vamos recuar. Talvez Jesus nem apareça, talvez Jesus nem tenha ressuscitado mesmo, como dizem as pessoas. Talvez eu não sirva mais para o discipulado. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que você se encontra. Talvez você já tenha decepcionado, assim como Pedro, várias vezes, que você disse até algumas coisas como Pedro: eu estou pronto a fazer, conte comigo, olha, eu vou fazer a obra, eu vou trabalhar, eu vou ser no ministério. E aí vem a primeira dificuldade e você começa a retroceder. Talvez você tenha chegado aqui igual como Pedro, desistido, querendo voltar à velha prática, e ainda traz essa influência para algumas outras pessoas. Então hoje nós vamos aprender com Eliseu. Então você tem que chegar em casa hoje, à noite, ou esses dias, procure ver tudo que lhe prende ao passado, tudo que talvez seja até um chamativo para você retroceder. E faça como Eliseu, tire da sua vida, mesmo que você queira, tenha vontade de retroceder, você não possa, porque não tem mais boi. Aí no caso de Eliseu, nem carroça, nem mais nada, porque tudo foi queimado e comido no caso dos bois. Posso ouvir amém? Então vamos avançar. Amém. 4:5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Acabou 5? Sim. Amém. Então Jesus estava na praia. Aprenda uma coisa terrível, né? Quando você retrocede, Jesus vai até falar com você e você não vai conhecer Jesus. Diga misericórdia. Mas Jesus é tão bom. Diga, Jesus é bom. Porque ele podia chegar na praia e dizer: ei, covardes, ei, bando de fujão,
ei, desertores, ei, desistidos, mas ele chama de filhos. Olha, esse Jesus é muito gracioso, esse Jesus é muito amoroso, esse Jesus é muito paciente conosco. Ele diz: filhos, tende alguma coisa para comer. Jesus já estava ressurreto. Quando Jesus estava na terra como homem, ele tinha algumas limitações, mas ele ressurreto, ele era Deus 100%, não tinha limitação nenhuma. Então, se ele é Deus e não tem limitação nenhuma, ele sabia ou não sabia que eles não tinham pego nada? Sim ou não? Sim. Claro que sabia. Deus, 100% Deus, ressurreto. E ele diz assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Eles: não pegamos nada. Mas ele te chama de filho. Entenda uma coisa: se você chegou aqui desistido, querendo chutar o pau da barraca, querendo retroceder, querendo voltar à velha prática, Jesus diz para você: você é filho. Diga aleluia. Aleluia. Vamos avançar. Amém. 2, 6 e 7. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Amém. Então, disseram: não pegamos nada, passamos a noite trabalhando, pescando. Então aprenda uma coisa: quando você pode até retroceder, mas a tua vida lá do passado vai ser um fracasso. Diga misericórdia. Você não serve mais para o mundo. Diga amém. Então voltaram para a velha prática, passaram a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus diz uma palavra: lançai as redes à tua direita. Diga direita. Aprenda uma coisa: direita, a destra de Jesus é a mão direita, a destra forte. Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao meu lado esquerdo e 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, porque Jesus está do seu lado direito. Quando as moças cantavam no exército de Israel e do tempo de Saul, rei Saul e Davi, dizia assim: Saul matou aos seus milhares quando eles voltavam da guerra, mas Davi matou seus 10.000 milhares. E a Bíblia diz que Saul ficava chateado, porque significava que Deus estava com Davi. Então a direita, mas eles lançaram em obediência do lado direito, pela palavra do Senhor. E a Bíblia diz que eles pegaram bastante peixe, que nós vamos já ver quantos são daqui a pouco. E a rede ficou novamente ao ponto de se rasgar, de se romper, de tantos peixes que pegaram. E João, que a Bíblia diz que é o discípulo amado, embora, atenção, só diz que ele é discípulo amado, mas só diz no Evangelho de João, ninguém mais diz que ele é o discípulo amado, mas ele diz: eu sou o discípulo amado, aquele que encosta a minha cabeça no peito do Senhor. E ele mesmo narrando, ele diz: o discípulo amado disse para Pedro: é Jesus. Será que Jesus vai ter que ficar fazendo milagre para você reconhecer novamente? Será que o maior milagre que ele já fez na tua vida, que foi o da salvação, da tua conversão, já não é o suficiente? Toda vez que tu tem um fracasso, toda vez que tu tem uma derrota, toda vez que tu tem uma desistência, precisa experimentar novos milagres. Tu vive por fé ou tu vive pela vista? E aí Jesus teve que fazer um milagre para que João conhecesse, disse: é Jesus. E Pedro estava, em algumas traduções, despido. Não estava despido, estava com a roupa, uma roupa de baixo, tá? Porque a Bíblia fala assim, mas não é.
tá? Não é despido, se está na sua tradução. E aí Pedro se joga dentro d'água, porque o barco está cerca de 200 côvados. O côvado era mais ou menos 45 centímetros. Então 200 côvados a mais ou menos 45 centímetros dá ali, eu acho, se eu não estiver enganado, 180 metros. Não, 90 metros, desculpa. 90 metros, então estava muito próximo da praia. E aí Pedro pula dentro d'água e vai nadando até com Jesus. Vamos avançar, mais 2. Oi. Os outros ficaram no barco e puxaram a rede até a praia, carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram o braseiro, do qual havia um peixe e pão. Então, quando eles chegaram na praia, tomaram um espanto. Jesus estava na praia, mas ele já tinha feito um braseiro ali, um churrasco, um foguinho, já tinha peixe e pão. Principalmente Pedro, que estava molhado, mas todos, já que era de madrugada, estava amanhecendo o dia, estavam com frio, é razoável dizer isso. Então, na presença de Jesus, sempre ele vai te aquecer, diga aleluia. Fez um fogo para aquecer os discípulos. Hoje ele quer aquecer o seu coração, diga glória a Deus. Mas na presença do Senhor sempre vai ter alimento, diga glória a Deus. O banquete estava pronto, peixe assado, somente para a pastora do avivamento que ainda está, amanhã acho que ela vai comer peixe assado, porque ela está no jejum aí. Peixe assado para o Ébrio também, que ama peixe. Peixe assado, pão, fogueira. Mas ele estava fazendo um flashback. Quando ele chamou Pedro, estava no mar da Galileia. 3 anos e 6 meses de novo. 3 anos e 6 meses depois, lá está Jesus no mar da Galileia, chamando Pedro, restaurando. Era como se Jesus estava fazendo uma reconstituição da cena, da situação, que quando ele chamou Pedro pela primeira vez. Então eles ficaram espantados. Vamos avançar, mais 2. Jesus disse: traga um dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Então aprenda uma coisa: quando você entrar na sua prosperidade, diga amém. Amém. Diga eu recebo. Jesus está pedindo uma parte. Amém. Jesus disse para ele: tragam um pouco dos peixes que vocês pegaram. Sim ou não? Sim. Jesus já tinha peixe? Já. Jesus não precisa de nada, mas ele quer ver a tua fidelidade, o teu compromisso de contribuir para a obra. Jesus, Deus, é o dono do ouro e da prata, é Ele que te abençoa, mas Ele pede de ti: traga um pouco da tua provisão para colocar no fogo. Diga aleluia, diga estou entendendo, diga glória a Deus. E Ele pede um pouco do peixe. Vamos avançar. Mais 2, de 2 em 2, mano. 2. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabia muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Já foi os 2? Já. Então amém. Aprenda uma coisa: Jesus veio ali para restaurar, para restituir o ministério de Pedro, mas ele não, tudo tem seu momento. Primeiro ele aqueceu, depois ele vai alimentar. Ali eu acho que é o de jejum, já que é de madrugada. Comer peixe de madrugada deve ser interessante, mas comer do peixe de madrugada, mas tinha pão também. Comer do peixe de madrugada, e depois que ele vai tratar com Jesus. Agora aprenda uma coisa, eu queria que depois que eu terminasse, se você entender mesmo, eu queria que você aplaudisse.
Todos os discípulos, eles passaram 3 anos e 6 meses caminhando com Jesus. Sim ou não, gente? Sim. Jesus passou aqui na terra, no seu ministério, de 3 anos e 6 meses. Então, se eu ando 3 anos e 6 meses com Jesus, significa que eu conheço bem. Está certo até aí? Está certo até aí, gente? Sim. Se eu ando 3 anos e 6 meses com uma pessoa, conheço bem a pessoa. Não é? E eles não tinham certeza que era Jesus. Ninguém perguntou por quê. Quando eu terminar, você aplaude. Porque na ressurreição, preste bem atenção, você vai ser ressurreto algum dia, diga aleluia. Aleluia. Na ressurreição, somente para Ruth e para mim, toda marca, toda dor, toda cicatriz, toda doença, todo mal é apagado. Então a pessoa é a mesma, mas se ela tem uma ruga, se ela tem uma falha, se ela tem um defeito, se ela tem um corte, tudo some e você fica novinho em folha. Diga aleluia. Então conheci o que era Jesus, claro, mas ele estava diferente, porque ele não tinha mais marca, ele não tinha mais dor, ele não tinha mais nada, porque agora ele estava ressurreto. Você também vai ressuscitar em glória, e tal como Jesus Cristo o é, você será. Diga aleluia. Aleluia. Amém. Vamos avançar. 14. E Foi a 15. terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Amém. Deixa que depois eu vou ministrar um pouquinho, aí tu vê onde eu terminei, aí tu completa, que essa parte é interessante. Então, depois que Jesus o aqueceu, depois que Jesus os alimentou, Jesus chamou Pedro à parte. Lembra que Pedro era aquele que eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Olha, a corda pode até quebrar na parte de um desses 12 aí, são meio fracos, mas comigo não, comigo o negócio é diferente. Mas quando ele foi provado, ele foi reprovado. Não conheço, não sei quem é esse homem, Jesus, não sei nem quem é. E aí Jesus chega com ele à parte. Como Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, estava restituindo. Se fosse um placar, estava 3-0 agora para o diabo. E Jesus chega e disse: Pedro, filho de João, tu me ama mais do que esses outros? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. 3-1. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Terceira vez, 3-2. Pedro, tu me amas? E toda vez ele diz: apacenta os meus cordeiros. Cordeiro são jovens tenro. Jesus se preocupa com as crianças. Dá até para ministrar no culto de crianças, né? Os jovens tenro, esses cordeiros. Na segunda é ovelhas mesmo, apacenta, restituindo o ministério pastoral. Na terceira ovelha também. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro não aguentou. É muito confronto, é muita situação. Senhor, tu sabe todas as coisas. Senhor, tu és Deus. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. 3-3, vai já desempatar, tá? Mas agora eu quero trazer essa palavra no grego, porque não tem, só fica muito bonito no grego. No português fica até interessante, mas fica um pouco sem sentido. Agora você vai aprender no grego.
Existem 4 palavras gregas para amor. Vou citar apenas 3, mas existe 4. Mas aí nessa palavra tem 2 palavras gregas, mas eu vou citar primeiro as 3 que eu sei. Eros, amor eros, o amor agape, do verbo agapau, e o amor filéu. Então, quando Jesus confronta Pedro pela primeira vez, ele diz: Pedro, Petros, filho de Barjonas, tu me ama mais do que esses outros? Porque Pedro disse: olha, se a corda vai ruir com algum deles aí. Comigo, eu não, eu sou Pedro, meu amigo. Comigo aqui não. Eu estou pronto a ser preso, eu estou pronto a morrer. Comigo o negócio é diferente. E ele diz: tu me amas? Jesus usou o verbo ágape, agapau. Petros, agapamis. Sabe o que Pedro respondeu? Com amor filéu. Filéu, amor de irmão. A igreja, eu já ministrei aqui, eu acho que eu vou repetir brevemente, porque não estava gravado ainda. Quando eu ministrei as 7 igrejas de Apocalipse, eu estou em Apocalipse capítulo 3, no 7 até o 13, carta à igreja da Filadélfia. Filadélfia foi uma cidade, uma igreja que está na Filadélfia, era uma cidade da Ásia Menor, que ela foi fundada pelo rei Átalo II, no ano de 159 a.C., mas ele deu esse nome Filadélfia, em homenagem ao seu irmão Eumenes. E ele deu o nome Filadélfia, ou Filéu, é amor de irmão, amor fraterno, amor de amigo. E quando Jesus diz: agapa-me, tu ama com amor sacrificial, aquele amor que dá vida, aquele amor que morre. Aí Pedro cai em si: como é que eu vou dizer isso para ele se eu acabei de negar o homem? Ele diz: Senhor, eu te amo. Mas ele diz: filos-se, Senhor, eu te amo, mas eu gosto de ti, eu não tenho coragem, eu não fui aprovado, eu fui reprovado, eu não passei no teste, eu não tenho amor sacrificial. O máximo que eu consigo é gostar de ti, é te admirar. Eu sei que tu é Deus, mas eu não consigo dar a minha vida por ti. E Jesus vai lá e mexe com ele de dois: Pedro, agapas-me, segunda vez. E Pedro novamente diz: filos-se, Senhor, eu não consigo dar a minha vida, eu não posso dar a minha vida, eu não tenho essa força, eu não consigo, de mim mesmo eu já fui reprovado. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Aí a terceira vez, por que Pedro ficou frustrado? Porque na terceira vez Jesus disse: Aí ele diz, aí Jesus usa o verbo filéu. Petros, filos-se. Aí Pedro responde com filéu novamente: eu gosto de ti, Jesus, mas eu não amo suficiente para dar a minha vida, eu não consegui, eu fui reprovado. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E é quando Pedro diz: tu sabe todas as coisas, tu conhece tudo, porque tu é Deus, e tu sabe que não adianta eu falar da boca para fora, porque no fundo tu sabe que eu já fui reprovado, e talvez se eu for tentado de novo, eu vou ser reprovado de novo. Então eu só gosto de ti, eu só te aprecio, eu só sinto esse amor de irmão, mais sacrificial, de dar a minha vida, assim como tu deste, Jesus. Eu não consigo. E Jesus, aí Pedro passou no teste, porque sabe o que significa isso? Significa humildade, reconhecer a sua limitação, a sua dificuldade, a sua debilidade de você mesmo, na força do seu braço, do seu conhecimento, você não consegue muito além.
Mas se você depender de Jesus, se você disser: Jesus, passa adiante de mim, Jesus, em cima da tua palavra, essa palavra lançar a rede do lado direito, eu vou lançar, e aí o sucesso, a vitória vai ser certa, porque é no nome de Jesus, mas é no seu nome, não é na sua força, não é em você mesmo. Diga aleluia, glória a Deus, se você está entendendo. Amém. Vamos caminhar para o final. 16. Jesus lhe fez uma pergunta: Simão, filho de João. Não, então vai, avança mais, que eu já falei os três, as perguntas já foi. Pela terceira vez, ele perguntou. Não, avança. Então acabou? Então vai ler o 18 e 19 para a gente encerrar. 18. Eu te digo a verdade. Quando você era jovem, hoje agia como bem entendia, vestia-se e aonde queria. Mas quando for velho, entenderás as mãos e outros os vestirão e o levarão aonde você quer ir. Jesus disse isso para informar-los com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. 19. Então amém. Então Jesus disse: Pedro, quando tu eras jovem, ou quando tu és jovem, tu mesmo vai se cingir, vai para onde que tu quiser e tal, tu vai mandar na tua vida. Quando tu ficar mais velho, vão pegar as tuas mãos e vão cingir. Aí ele interpreta o que ele está dizendo no 18, 19. Isso para mostrar que tipo de morte Pedro ia glorificar ao Senhor. Quando Pedro entendeu que não podia mais depender dele, mas a força dele, a confiança, a dependência estava em Deus, lá na frente, diz os historiadores, no ano ali 66, 67, depois de Cristo, ali quando em 64 Roma foi incendiada, que colocaram a culpa sobre os cristãos, e nesse inteirinho aí morreu Paulo. A Bíblia diz também que Pedro foi morto. E segundo os historiadores, Pedro foi condenado à crucificação. E agora ele já não dependendo mais dele, mas confiando em Cristo, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que Cristo foi. E aí diz a tradição, diz os historiadores, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí ele glorificou, e aí já teve coragem sim de dar a vida, porque agora ele não estava mais confiando nele. É por isso que você vê depois, e Jesus diz: agora segue-me, 4:3. E quando chega no livro de Atos, Pedro restituído, restaurado, igual a equipe de louvor, Ageu 2:9 na vida da equipe de louvor, Ageu 2:9 na vida de Pedro. A glória da segunda casa será maior e mais excelente do que a da primeira. Agora Pedro toma a palavra no dia de Pentecoste, faz uma ministração tão poderosa que a Bíblia diz que se converteram quase 3.000 pessoas, porque agora ele não estava mais dependendo dele, mas fazia do Altíssimo a sua dependência e a sua confiança. Coloque a sua confiança, a sua dependência no Senhor, e hoje ele vai certamente restituir o teu ministério, para que você, como Pedro, ali desistido, querendo voltar à antiga vida, Jesus foi lá, confrontou, sarou, curou e disse: segue-me. Mas agora segue-me diferente, segue-me agora não confiando mais em ti, mas segue confiando em Deus. Vai ficando em pé, vamos orar e nós vamos cantar Restitui, e hoje vamos fazer diferente. Já pode, hoje vamos fazer diferente. E